Boa noite. Orador do Grande Expediente tranquiliza a população sobre a vinda da Havan. Indiferente se tem que respeitar 7, 8 feriados, ou 4 feriados, ou que seja 15 feriados, a Havan vai se instalar em Passo Fundo, porque Passo Fundo é referência no Brasil. Imobiliária Ariote comemora 50 anos com homenagem da Câmara de Vereadores. A gente foi seguindo, mais adiante a gente foi se incorporando, os filhos junto com ele na imobiliária e fortalecendo a atividade. Cada vez mais entramos depois então na área urbana, com compra, venda, mais na frente, mais adiante com a locação. E o tempo foi passando e se foram 50 anos. O Jornal da Câmara já está começando. Fique conosco. O Jornal da Câmara desta noite inicia apresentando um resumo do segundo grande expediente da semana. O orador foi Renato Tchequer. O parlamentar iniciou seu pronunciamento relatando um transtorno para os moradores da Vila Rice. Renato Tchequer se referiu a uma ponte inacabada na rua Camilo Ribeiro. Ele falou que a burocracia atrapalha o andamento da obra. Realmente está vergonhoso aquela história ali, né? Já que a gente mora ali também, 200 metros daquele local ali, então a gente sabe todo o andamento daquela ponte ali, né? Então, quando foi interditada a ponte, logo a mais feitas as licitações, o empresário ganhou a licitação e iniciou a obra. A obra parou 2 vezes e continuou no mesmo tempo. Só que agora já faz aí uns 8, 9 meses, né? E que a obra realmente paralisou, né? Então, a comunidade, muitos pensam que é problema dos vereadores, né? Outros pensam que é problema do prefeito, mas não. O empresário pegou aquela obra, teve que mexer mais no concreto, teve mais aditivos que foram implantados ali. Aditivos é mais dinheiro, né? Essa é a verdade. Então agora entraram em contato lá com Brasília para ver se vem esse recurso para terminar a ponte. Então é o caso de toda essa burocracia, né? Aproveitando já, esclarecendo também aqui para nossa querida comunidade lá do bairro Vila Nova, da Santa Maria 2, o bairro Rice, que tem acesso aos bairros São Cristóvão, que infelizmente é essa burocracia do nosso Brasil. Já na Osório Teixeira, a realidade é outra. Após vários pedidos do parlamentar, a rua foi asfaltada. Era esgoto a céu aberto há cerca de 3 anos atrás, né? Mas a obra começou há cerca de 1 ano atrás, uma obra para ser concluída em no máximo, vamos dizer, 60 dias, começou e parou umas 3 vezes, mais ou menos, né? Ficando, às vezes, pedras na frente das garagens dos moradores, e os moradores cobrando desse vereador, que todo dia passava por ali, até 4 vezes por dia, e a gente chega a um ponto que não tem mais nem como se explicar, né? A burocracia é grande, mas graças o término dessa obra agora, né, depois da gente ter feito várias cobranças, 2, 3 vídeos falando, tem que saber falar também para não falar alguma coisa que incrimine a gente, tudo isso ainda, né? Mas agora está concluída, está lá a rua Osório Teixeira, né? Umas maravilhas, com calçada, com acessibilidade para deficiente físico, até ficou um exemplar de rua lá, eu tenho elogiado agora, depois de tanta demora, pelo menos agora, terminaram, então a gente vem com os elogios e os moradores muitas vezes acabam até esquecendo que foi um transtorno para terminar aquela obra lá. O orador do Grande Expediente também esclareceu sobre a reposição salarial dos vereadores. Renato Tchequer lembrou que não se trata de um aumento, mas sim uma revisão de 2,84%. O índice é o mesmo repassado para os servidores da prefeitura. Esse vereador aqui se revolta às vezes com vídeos que faz nas redes sociais, pessoas questionando, pessoas falando coisas que não é verdade. Esse vereador aqui trabalha com transparência, nunca escondi meu salário, eu digo centavos por centavos do meu salário, nunca, sempre fui a favor da reposição salarial, porque é a infração do ano, assim como todos os órgãos funcionários da prefeitura, do estado, ganham, que foi o 2,84 esse ano. Já que fazia 3 anos que nós estávamos com o salário congelado. Mas eu sempre fui a favor do reajuste através da inflação do ano, não aumento salarial. Que a comunidade saiba,
distinguir uma coisa da outra. Inflação é uma coisa, aumento de salário é outra. Que muitos querem utilizar esse meio aí para defamar a Câmara de Vereador, defamar nós vereadores aqui que trabalhamos sério. O parlamentar falou ainda sobre a instalação da Avan em nossa cidade. Renato Tchequer tranquilizou a população e afirmou que tudo que está ao alcance do Legislativo continua sendo feito. Luciano Hang, um dos maiores empresários dono da Avan no Brasil. Esse cara é muito inteligente. Esse cara sabe o que está fazendo. Ele vai vir sim em Passo Fundo. Não interessa se dezenas da cidade da região estão oferecendo o que quiser para ele. Ele pode até instalar em outra cidade da região Avan, mas Passo Fundo é prioridade, por ele ser um homem digno, um homem inteligente e um homem competente. Não é de verdade que a Avan é uma das empresas mais famosas aí do Brasil. Então vamos parar com essas frescuras também aí nas redes sociais, questionando os vereadores, questionando os prefeitos, que todos nós, inclusive o prefeito e esses vereadores aqui, inclusive esse vereador aqui, fizemos vídeos de aceitação a essa empresa Avan, que vai dar mais de 120 empregos direto e fora os indiretos para a nossa população de Passo Fundo que tanto precisa. Só que o sindicato, por sua vez, tem uma lei lá que eles estão exigindo. Senão não adiantaria o sindicato. Então não estou aqui nem para falar do sindicato, e sim do que está acontecendo na cidade. A Avan vai vir sim, isso está certo já, indiferente se tem que respeitar 7, 8 feriados, ou 4 feriados, ou que seja 15 feriados, a Avan vai se instalar em Passo Fundo, porque Passo Fundo é referência no Brasil. Para finalizar, o vereador comentou a paralisação dos caminhoneiros que está ocorrendo em todo o país. Eu só tenho que dar os parabéns para essa classe guerreira, batalhadora. Nós vivemos através dos caminhoneiros. Esse preço dos combustíveis, do diesel, da gasolina, é uma vergonha. E dizer para os caminhoneiros, para o nosso agricultor, que esse vereador aqui, vocês sabem muito bem o meu perfil. Bandido corrupto, essa grande corrupção, essa grande inflação que está aí através dos combustíveis, que não deixa lucro, margem de lucro nenhum para os nossos caminhoneiros, para conseguir assumir com as suas despesas familiares e coisas parecidas, isso é uma vergonha. Através dessa Petrobras, que roubaram todo o Brasil, agora querem tirar no lombo dos nossos caminhoneiros, dos verdadeiros trabalhadores. Então, quero dizer que estou junto com essa manifestação, estou junto com esse protesto aqui, e que esse vereador aqui está com vocês, porque deve é. A primeira etapa do circuito da corrida de rua acontece neste domingo. A prova terá largada às 9 horas da manhã em frente à rádio Uirapuru. Os participantes aqui de Passo Fundo devem retirar o kit da corrida amanhã, entre as 10 horas da manhã e as 2 da tarde, na Secretaria de Esportes, que fica ao lado do Teatro Múcio de Castro. Já os corredores de outros municípios podem buscar o material no domingo, antes da prova. E depois do intervalo, você vai ver como foi a sessão solene que comemorou os 50 anos da imobiliária Ariotti. Reveja no arquivo de notícias os fatos que marcaram a última semana. O que foi destaque nas sessões plenárias da Câmara de Vereadores. A opinião dos parlamentares da 17ª Legislatura sobre os temas do momento. Os projetos de lei em análise e votação. O trabalho e visita das comissões permanentes e especiais. A cobertura da TV Câmara nos principais eventos de Passo Fundo. E ainda, as ações do Poder Executivo e da nossa comunidade. Assista ao arquivo de notícias aos sábados e domingos, sempre às 8 horas da noite. Aí eu vi vantagem, meu rolê é só sucesso. No cinema, no teatro, pago meia no ingresso. Aí eu vi vantagem, no busão curti viagem. Eu fui pra outro estado, não paguei pela passagem. Aí eu vi vantagem. O ID Jovem leva você a eventos e viagens interestaduais com descontos de até 100%. Tem entre 15 e 29 anos? Tem um número NIS? Então é só baixar o aplicativo, fazer o cadastro e sair usando. ID Jovem. Aí eu vi vantagem. Governo Federal, ordem e progresso. O Jornal da Câmara retorna para falar da coleta digital.
A comunidade pode se desfazer de forma adequada de computadores, mouses, impressoras ou teclados e ainda ajudar uma entidade do município. Os aparelhos eletrônicos que não são mais usados poderão ser levados até o Bourbon Shopping neste fim de semana. A ONG Amor vai receber todo o valor arrecadado com a venda dos equipamentos a uma empresa de reciclagem. Nesta semana, um empreendimento importante para o município recebeu da Câmara de Vereadores uma placa de honra ao mérito. Trata-se da imobiliária Ariotti, que está completando 50 anos. A homenagem aconteceu durante sessão solene. O ano era 1950. João Batista Ariotti inicia sua história com o ramo imobiliário. Com visão empreendedora, 17 anos depois, vê em Passo Fundo uma oportunidade de construir um negócio. Quem conta um pouco dessa história é o filho José Antônio Ariotti. O início da imobiliária foi uma decisão do meu pai, que morava na cidade de Rondinha, e naquela cidade ele já lidava como corretor, que na época não se denominava corretor de imóveis, apenas corretor. Ele fazia esse trabalho levando agricultores daquela região ali da Grande Sarandi, Rondaldo, Constantino, Liberato Salzano, enfim, aquela região, levava para colonizar o oeste de Santa Catarina, mais à frente o oeste do Paraná, o centro-oeste do Mato Grosso. Então eu imagino que ele trabalha com isso há mais ou menos uns 70 anos, né? Houve um período ali em que os governos tinham interesse em colonizar o interior do Brasil, principalmente o oeste, que por causa das fronteiras com a Argentina, o Uruguai, então havia esse interesse. E aí desenvolveram alguns projetos e convidaram imobiliárias para fazer esse trabalho. E meu pai, entre tantos, meu pai também foi escolhido e começou a trabalhar. E em 68 também ele começou a trabalhar então com a atividade imobiliária também aqui, mas ainda só na área agrícola, vendendo terras aqui, também levando gente daqui lá para vender terras no centro-oeste, né, norte do Paraná, o centro-oeste. E assim começamos, né? E aí nessa passagem a gente foi seguindo, mais adiante a gente foi se incorporando, os filhos junto com ele na imobiliária e fortalecendo a atividade. Cada vez mais entramos depois então na área urbana, com compra, venda, mais adiante com alocação. E o tempo foi passando, e se foram 50 anos. Atualmente, a empresa está localizada na rua 15 de novembro e conta com 6 funcionários e 7 corretores. Mas seu José lembra que nesses anos, o empreendimento resistiu a diversas crises do país. Sempre foi um ramo bom para se investir. Veja assim, ó, nós passamos nesses 50 anos, e vocês fazem ideia que passamos por todo tipo de crise, não só política, mas especialmente econômica. Nós tivemos várias mudanças de moedas, nós tivemos períodos de inflação acelerada, chegou a ter uma inflação de ter num mês 84%. Então vocês viram com quanta crise, com quantas dificuldades se conviveu. Com um período de regime militar, com a luta pelas eleições diretas. Então se passou, em 50 anos foram realmente convulsivos em todos os setores, né? Setores da política, da economia, social. A cidade cresceu muito no aspecto social, com muitos clubes, né? Com desenvolvimento. E em torno disso, a atividade imobiliária sempre foi muito preponderante e muito importante para a cidade. Porque você veja assim, os corretores de imóveis têm uma importância para Passo Fundo, que às vezes a gente não nota isso. E até foi muitas das empresas que tem hoje em Passo Fundo, que são grandiosas e que contribuem muito com o nosso desenvolvimento, foram atraídas por corretores. Eu lembro do meu pai ter trazido várias empresas da nossa região que nós morávamos, de Rondinha, Sarandi, de Rondaldo, que hoje são grandes empresas em Passo Fundo, que foram atraídas pelo fato dele ter divulgado a cidade, valorizado a cidade. E assim de outras cidades e de outros estados também, porque quando a gente está envolvido, a gente começa a trabalhar de muitos locais, de muitas cidades. Então, essas crises que hoje o mercado está bom, o mercado sempre esteve bom. Agora, veja assim,
ele depende muito do trabalho. Você tem que levantar e sair trabalhando, não adianta ficar se queixando, né? Isso serve para todo mundo, serve para imobiliário, para qualquer atividade e inclusive para o setor público. Todo mundo tem que trabalhar e pegar. E o legado de seu Ariotti continua até hoje. Em 2018, a empresa foi assumida pela terceira geração. O neto comenta que agora os desafios são outros, mas o objetivo é dar continuidade ao que foi construído até aqui. O nosso propósito nesse momento é perpetuar a empresa por mais 50 anos, né? A gente continuar trabalhando. E hoje nós temos um desafio ainda maior. Por quê? A concorrência aumentou muito. Antigamente eram 4 ou 5 imobiliárias. Hoje você vai caminhar na Avenida Brasil, tem umas 10 ou 12 só na Avenida Brasil, né? Então você sai dali. Nós temos esse desafio também de encarar a concorrência, mas uma concorrência saudável, sadia, né? E claro, o mundo tem mudado muito mais na parte digital do que antigamente. Antigamente não se existia, só faziam divulgação através de jornais, alguma coisa mais impressas. Hoje em dia tem dezenas de meios, né, de comunicação que você pode atingir. Então a gente tem buscado inovações todo dia, diariamente, através com nossos parceiros para atender o nosso cliente. E o proponente da sessão solene foi o vereador Roberto Gabriel Tozon. Ele falou da importância do ramo imobiliário e de empresas como a homenageada, que contribuíram para o desenvolvimento de Passo Fundo. É muito difícil, ainda mais no Brasil, você ver uma empresa familiar, principalmente, chegar aos seus 50 anos. Uma empresa se preparar para uma sucessão. Uma empresa que chegou em Passo Fundo em 1950, né, na década de 50, que enxergou em Passo Fundo, aquela cidade que já foi mero caminho dos tropeiros, que enxergou aqui desenvolvimento, capacidade de se instalar aqui e poder prosperar pessoalmente nos negócios também e ver a cidade prosperar. Passo Fundo só cresceu e só continua crescendo porque nós ainda temos pessoas, empreendedores e pessoas que pensam fora da caixinha, né? Eu sou de família de empresários, então eu sei o quanto é difícil você estar na iniciativa privada, você matar um leão por dia e você fazer aquela coisa que nasceu de uma ideia, de um sonho que se tornou uma empresa, você conseguir manter isso, depois passar para os seus filhos, enfim, fazer essa empresa transcender gerações, né? Preparar a sucessão dela. Então eu acredito que nós, como vereadores, como representantes de Passo Fundo, o mínimo que a gente tem que fazer é reconhecer, né, não só a Ariotti, mas hoje é a Ariotti, mas outros empreendedores que fazem parte da história do desenvolvimento de Passo Fundo. Que venham mais pessoas assim, que tenhamos cada vez mais pessoas para a nossa cidade crescer. A empresa já havia recebido da Câmara outras 2 homenagens. Uma delas entregue pelo atual presidente ao fundador da imobiliária. Pedro Danelli também salientou a importância de reconhecer empreendimentos como esse. É uma homenagem importante, porque é uma empresa familiar, uma empresa de Passo Fundo, que há 50 anos veio para Passo Fundo, a família, enfim, ajudou a crescer a cidade, desenvolver a cidade, o crescimento da cidade. É uma empresa sólida, uma empresa familiar que está passando para a segunda, terceira geração agora a administração da empresa. Então nós temos que homenagear aqui na casa, a Câmara de Vereadores, essas empresas, essas entidades ou pessoas que contribuíram para a cidade. E a Imobiliária Ariotti é uma das empresas. Então a mesa diretora está fazendo essa sessão solene hoje em comemoração aos 50 anos de atividade e de trabalho em Passo Fundo dessa empresa. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Nós temos um novo encontro na próxima segunda-feira. Uma boa noite e um ótimo fim de semana.